Olá, meus amigos. Eu sou o engenheiro Romualdo Carvalho. Estamos aqui para mais um Rumo ao Topo Imobiliário. E hoje eu estou com um convidado extremamente especial. Dificilmente vocês não conhecem ele. Estou aqui com meu amigo Ricardo Martins. E aí, meu irmão? Como é que tá? Cara, bom demais. Cara, e ter a sua presença aqui é uma pessoa que é inspiração para todo mundo que hoje está nas redes sociais. Pô, né? que honra. Eu entrei há um ano atrás só nas redes sociais. Eu lembro, eu tava aqui. Exatamente. Eu posso dizer. Sabe, aquela expressão assim, quando eu cheguei tudo era mato ainda. Tinha 2.000 seguidores. Exatamente. Ó, eu sei até exatamente o dia. Foi dia 21/5/2023. Olha só, bicho. Porque eu comecei o perfil Obras de Valor no dia 7/5/2023. Você é bom de data, hein, bicho? Eu comecei e aí eu lembro que o Duda falou, olha, vou entrevistar o Ricardo Martins, né? A gente tava jantando, né? Eu falei, cara, esse cara é bom demais, cara. Tem uma história fantástica e ele vai contar um pouco dessa história pra gente aqui também. Ricardo, bom, muitas pessoas conhecem já a sua história, né? Mas conta pra mim, como foi que você chegou ao topo imobiliário? E o que tem lá no topo? Rapaz, a história, ela... Na verdade, a entrada no mercado imobiliário ela foi meio aleatória, né, cara? Tem gente que começa projetos, pessoas mais objetivas, às vezes foi inspirado pelo pai, né? Às vezes tem alguma inspiração de uma pessoa. O meu não foi, cara. O meu foi paraquedas total. Foi procurando emprego de jornal, cara, na época, né? Então, eu tinha recém saído de um call center. Meu primeiro emprego foi no call center, meus pais trabalhavam no call center. Então, era a referência que eu tinha. Eu tava seguindo um negócio da família. E aí, quando eu, né, em algum determinado momento, precisei de sair da empresa, pedi demissão, lembro que eu fiquei de seguro-desemprego, né? A Vanessa está aqui no estúdio também, a gente ficou de seguro-desemprego uns 6 meses, ela me aturando em casa. Ela botou pressão, ó, você tem que trabalhar, né? Pelo amor de Deus. E eu não gostava muito de... Cara, eu tinha zero ambição, e eu achava que ela ia sustentar a nossa casa, e essa era a minha cabeça, né? Porque eu estava acostumado a sempre ser o zero à esquerda. Você estava contando sua história lá, que a gente tem 21 anos de relacionamento também, né? Você também tá casado, tem 21 anos. 20 anos. E a mesma história, mano. Ela era a melhor aluna da sala, e eu era o piorzinho, entendeu? Então, eu era acostumado a ser o zero à esquerda. Só que aí, eu saí ali na época ainda era Brasil Telecom, não era Oi ainda. Quando eu saí, eu fiquei esse tempo do seguro-desemprego, procurei emprego no jornal. Aí tinha a vaga de corretor de imóveis, cara. Foi assim que eu caí, de paraquedas no mercado imobiliário. Então não teve nada de romântico, não foi uma luz que eu vi. Eu vi uma história que você fala que você acha que você ganhava R$1.000 por mês lá no call center e viu uma vaga de 6 mil. Falou, cara, 6 meses de serviço. Exatamente. Esse foi o cálculo que eu fiz, né? Era perspectiva salarial. Eu só não me atentei que era perspectiva, né? Porque corretor não ganha comissão, não ganha salário, né? Ele ganha comissão. Se você não vender, que foi o meu caso, aí você não ganha nada. Então eu fiquei muitos meses para fazer a primeira venda, cara. E a primeira venda foi para quem, Ricardo? Pro meu pai, cara. Meu pai comprou para me ajudar. Sabe aquela venda assim? Não vou comprar para ajudar esse menino. E ainda destratou depois. 30 dias depois ele fez o distrato do apartamento. Era um flat. Aí ele comprou, depois fez o distrato. Mas aí, tipo assim, me deu aquele ânimo. Não, vou continuar. E a Vanessa foi muito guerreira. É difícil eu contar a minha história sem ter a Vanessa como uma parte essencial, porque ela foi muito guerreira. Porque nesse período, ela segurava o rojão, cara. Ela segurava a casa, né? Então, e ela foi me apoiando. E era difícil apoiar, porque você trabalhar 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, você fazer uma venda, e ser uma venda dessa, aí depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de novo, para fazer a segunda venda, você imagina a pressão psicológica. Difícil, é desgastante pra caramba, porque você se sente meio inútil. Porque, é assim, você sai pra trabalhar, você vai pra rua, você gasta aquelas horas na rua, só que aí você não vê o resultado financeiro, você não vê resultado de negócios acontecendo, é muito frustrante. Cria uma ansiedade muito grande, né? Demais, em mim e nela. Nossa. Porque assim, ela fala, pô, mas como que é? Você tá trabalhando mesmo? Aí vinha aqueles negócios do pai, meu pai, Ricardo, arruma um emprego de verdade. Como se corretagem não fosse emprego. Os corretores ficam putos com isso. Mas é porque, assim, ele fala, não, arruma um emprego, arruma um lugar fixo, mesmo que ganhe menos. Eu falo, não, pai, vamos continuar aqui, vai dar certo uma hora. E dali você, aí então você fez essa transição e procurou
virar corretor de imóveis, né? Sim. Até que fez a primeira venda depois de alguns meses. Aí veio um período que você entrou na imobiliária lá na MyBroker. Né? Na verdade, eu fui estagiário já na MyBroker. A MyBroker estava começando, ela tinha 12 corretores. Caramba. Era a primeira turma. Nossa. Então eu fui estagiário. O Ronaldo fundou a empresa, junto com o sócio na época que era Bruno Baiocchi. Eles fundaram a MyBroker. Ele tinha um sonho, né? Muito ousado, já era corretor há algum tempo, estava sendo bem sucedido. Aí abriu a empresa, já com uma visão bem para frente mesmo. E aí eu fiquei ali com eles durante esses quase 2 anos, para fazer 2 vendas. Nossa. E aí, nessa segunda venda, eu recebi uma proposta de um amigo da igreja para trabalhar em outra imobiliária. Aí eu pensei, pô, eu não tô tendo resultado aqui, o resultado tá muito ruim, vende de 7 em 7 meses. Aí eu fiz o que muito brasileiro faz, né? Nós fazemos muitas vezes, ser humano. Deleguei. Não, eu acho que é essa imobiliária. É a MyBroker, que não presta. Eu não falei isso pra fora, né? Só pensei no coração. Aí saí da MyBroker e fui trabalhar com eles, mas não deixei as portas fechadas, né? Sabe bem. Saí bem relacionado. Eu lembro que eles contavam muito comigo lá, porque eu orava muito pelo povo, cara. Eu era crente, mas... E aí, eu não vendia, mas pelo menos criava um ambiente espiritual bom. Oração, pelo menos, eu fazia. Vender, não tava vendendo muito, não. Então, eu saí muito bem, assim, em relação... Eles gostavam de mim, né? Aí começou a minha jornada na outra empresa. Aí fui vender lote, cara. Aí foi o famoso PAP. Ixi, PAP demais, cara. Demais. Não tinha internet, né? Não é que não tinha internet, não se utilizava redes sociais. Pra quem não tá sabendo o que é o PAP, Ricardo? Porta a porta, gente. Porta a porta. Caminhada. Lá em Goiânia, hoje nós estamos aqui em São Paulo. Aqui tá um clima gostoso. Lá é desértico, seco e quente, 40 graus na sombra. E aí, eu lembro que eu ia com essas camisetinhas, tinha a camiseta do loteamento, meus braços, eu era igual aqueles bolos de 2 cores, assim, ó. De cá pra cá, assim, era uma cor, daqui pra cima também, Tirava. branco. Nossa, ficava parecendo que eu tava de camisa branca. Porque eu ficava o dia inteiro na rua. O dia inteiro na rua, andando e abordando pessoas. E lá no loteamento, era... Dentro da norma do município, não era obrigado a fazer a infraestrutura ainda. A gente tá falando de que anos, isso daí? Isso tem 12 anos. Então lá 2012. Tem 11 anos. 11 anos, então a gente tá falando 2013. Isso. E aí, naquela época, pelo menos no município de Goiânia, era permitido você lançar, tinha que ter o RI, você lançava, só que a infraestrutura ia sendo entregue à medida das vendas, então não tinha que estar pronta. Uhum. Então era uma fazendona, cara, porque eu trabalhava numa fazenda. Né? Os 2 bairros que faziam divisa, eles eram bairros de rua de terra. Então esse era o ambiente. Né? Eu saía andando, botininha, né? Às vezes tinha que ser botina, porque tênis estragava tudo, por causa da poeira e tal. Uhum. Então eu ficava andando ali, mano, gastando sola de botina. Panfletinho debaixo do braço. Você ficou quanto tempo nesse tempo vendendo lote? Cara, eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos. Foi 2015 já. 2 anos. E aí fui muito mal sucedido no começo. Aí entrou na minha história um coach. Não foi o Pablo, mas nós já era amigo nessa época. O Pablo, ele acha ruim falar que ele é coach, né? Mas nessa época, o coach que me treinou era da mesma linha dele. Inclusive, as minhas formações de coach, quem nos treinou foi o Thiago Jordano, que também treinou o Pablo, né? Que é nosso amigo até hoje. E aí, esse cara, ele era da igreja, ele falou, cara, vou fazer um negócio pro bono pra você. Resumindo, cobaia. Né? Vamos fazer de cobaia. Ele ainda cobrava a quirelinha, né, velho? Acho que cobrava R$150, alguma coisa assim. E aí ele fazia sessões semanais, comigo e com a Vanessa. E aí nessas sessões, cara, ele foi literalmente, cara, escavando a minha cabeça, fazendo perguntas que eu nunca tinha me feito, que o trabalho do coach é esse. Uhum. O trabalho do coach não é te ensinar o que você vai fazer. O mentor faz. Uhum. O mentor passou pelo trajeto, ele ensina o que ele fez. O coach ele não precisa saber nada sobre você, ele só precisa saber perguntar. E aí ele foi me fazendo perguntas, cara, sobre objetivo de vida. Aí eu me deparei com a situação de que eu nunca tinha tido objetivo de vida. Você não tinha marcado qual é o objetivo que você tinha, de curto, nada, médio e longo prazo? Eu não sabia. Tem aqueles vagos sonhos, olhava, eu tenho um desejo, não, será que um dia eu vou ter tal coisa? Mas não tinha clareza. Então ele foi me fazendo perguntas que foram me dando clareza. E aí ele foi destrinchando quais técnicas você vai ter que estudar, qual salário que você quer ganhar, aonde você vai fazer, como é que você vai aprimorar. E aí eu olhei, é só fazer isso? E era. Aí eu comecei a estudar, nessa época eu comecei a ler livros.
né? Li Pai Rico, Pai Pobre, os primeiros livros. Esse foi o todo primeiro mundo que eu li, começa cara. a ler, cara. Primeiro. Pai Rico, Pai Pobre, depois Segredos da Mente Milionária, Os dois. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e O Maior Vendedor do Mundo, que era um livro que eu repeti ele muitas vezes lá, porque ele tinha um cronogramazinho que você tinha que repetir ele, do Og Mandino. Então foram os primeiros livros que eu li, cara. E aí, com esses livros, eles já começaram a mexer na minha cabeça. Aí eu vi que tinha um monte de vírus instalado. Que foi instalado, às vezes, sem meu pai saber, pelo contexto que eu vivia. Então eu tinha uma mente muito escassa, uma mente muito... eu não conseguia enxergar possibilidades. E aí, quando eu identifiquei essas coisas erradas na minha cabeça em relação a dinheiro é sujo, dinheiro é problemático, dinheiro é um problema. E você fica afastando. Eu fui corrigindo essas coisas, cara, aí eu voei. Aí isso foi. Aí eu comecei a vender, já mano. era em 2015, né? Aí eu comecei a vender. Eu comecei como o pior vendedor de loteamento, terminei como o melhor. E aí nessa fase, por exemplo, em 2015, né, que você começou também no YouTube, né? Em 2015, acho que foi 15/6 de 2015 que você começou no YouTube, salvo engano. Tem uns vídeos bem antigos, a Vanessa tem gravado, eu usava aquela Cybershot da Sony, aquela que você clica, faz um barulhinho engraçado assim, e aí eu ficava filmando com aquilo, a gente ia para hotel, viajava, e eu fazia já estava nascendo essa identidade de fazer vídeos, então eu gostava. Mas eu gostava porque eu via os youtubers fazendo, não é porque eu pensava que isso ia virar um trabalho. Uhum. Né? Então, primeiro eu comecei só para aparecer mesmo, para criar vídeo, gostava, era um talento natural, assim, um hobby. E aí, cara, quando eu comecei a aplicar isso dentro dos negócios, aí eu falei, cara, isso aqui vai dar certo demais. E eu não posso dizer nem que foi um mérito muito meu, assim, porque eu fui muito bom. Eu naquela época, eu me tornei o maior muito rápido, porque não tinha outro. Não tinha outro. Então, assim, você tá nadando sozinho, Era qualquer mato, lugar né? que você chegar, é você o primeiro. Então, como não tinha ninguém fazendo, eu ganhei uma notoriedade muito rápida, mesmo com poucos seguidores. Tô falando de 4, 5 mil seguidores inscritos no YouTube. Uhum. Era pouca coisa naquela época, né? Mas para alguém que tava vendendo imóveis era coisa demais. Imagina 5 mil pessoas olhando uma... Por exemplo, eu que trabalhei em loja física há 17 anos. Você tá maluco. Eram 2 mil pessoas por mês que a gente atendia. Hoje, quando você tem milhões de visualização por dia... Não, cara, você fala, cara, é absurdo. A cabeça da gente bagunça, né? Bagunça. Eu falo assim, cara, quando às vezes você vai ver ali, tem milhares ou milhões de visualizações dependendo do dia, o camarada fala assim, não é possível, cara, olha, eu fiz uma conta que eu atendi 220 mil pessoas em 17 anos. Oh. 220 mil pessoas, né, em função do que a gente atendeu lá desde quando eu comecei na empresa. Eu falei, cara, hoje a gente consegue conversar com 200 mil pessoas num dia, às vezes. Lógico, não diretamente num a um, que não é impossível, né? E ali, Ricardo, assim, aí depois você, nesse trajeto rumo ao topo, aí você chegou ali voltou pra MyBroker, aí por volta de 2015, 2016? Voltei, já numa posição diferente, por volta de 2016, eu lembro que era um ano de crise, você lembra, 2016, né? Terrível. Crise de 14 até 16 centavos, ali, terrível. Próximo a impeachment, e aquela lasqueira toda, o mercado imobiliário estava numa fase de declive, né? Sim. Porque ele é cíclico, então ele estava na baixa mesmo. Uhum. E aí eu lembro que naquela época o Ronaldo ele criou uma academia de vendas que se chamava 2016, o melhor ano de todos. Ele é doidão. Então, tipo assim, o pior ano, ele fala, não, beleza, vamos fazer diferente. Tá tendo crise? Não vamos participar não, tá? Obrigado. Aí ele falou, 2016, o melhor ano de todos. E aí ele criou a academia de vendas, me convidou para participar, eu fui, gostei. Aí como eu já tinha começado a fazer esse trabalho, chamava Amigo Corretor, a minha anterior, né? Ele falou, Ricardo, vem trabalhar com a gente de novo, mas vem numa posição diferente. Vem ser sócio aqui da nossa revenda. Aí ele me chamou para ser sócio da revenda. E ali começou a história, cara. Recomeçou, né? Porque eu tinha dado um break na nossa relação. Voltei para lá. Nessa altura a empresa já estava com 60 corretores, já tinha aumentado bastante, mas era uma loja apenas. Caramba, 60 e aí no primeiro ano que eu estava lá com eles, a gente abriu a segunda loja. Aí depois, cara, foi 3, 4 por ano e foi aumentando. Teve ano da gente abrir 10 lojas, né? Caramba. E aí o processo acelerou por causa do digital. Nesse processo, eu olhando de fora, né, eu vi ali a MyBroker crescendo muito e eu vi ela muito atrelada à sua imagem, né? Óbvio que tem, lógico, o Ronaldo ali era o majoritário, acredito eu, lá nesse momento, né? Mas vi atrelado à sua imagem, né? Então, sim, era muito difícil de distinguir o Ricardo Martins, tanto que eu falava, Ricardo Martins da MyBroker. Aqui precisa ficar algo claro, inclusive para nossa audiência, que é o seguinte. Não existia essa história ainda de plano de carreira onde uma pessoa poderia se tornar sócio da empresa. Então os corretores lá tinham uma visão muito limitada. Eles falavam assim, não, Ricardo,
você quer ser sócio? Não tem essa não. Aí eu já tinha viajado na maionese, eu queria ser sócio, queria crescer, só que não existia uma viabilidade para isso. Eu pensei, isso dentro de um treinamento de coach, eu vou me tornar tão indispensável para a empresa a ponto deles terem duas alternativas. Ou eles me tornam sócio, ou eles vão se ferrar demais. Porque a minha imagem vai estar muito maior. Então eu fui intencional nisso. Então eu cresci muito a minha imagem, eu fui pegando tudo que ela tinha, e nesse momento, não necessariamente eu ganhava um bom dinheiro, eu estava construindo, né? E tudo que eu ganhava a mais, eu comprava equipamento, eu comprava coisa, e reinvestia em mim, reinvestia em treinamento, em curso. E aí eu falei, eu vou crescer a minha imagem. Quando ela ficar gigante, aí eu vou cobrando. Eu quero tantos por cento da empresa, quero tantos. E foi literalmente isso que aconteceu. Falo isso para eles sabem, né? Depois que passou todo o processo, eu disse que era intencional, eu tinha a intenção de fazer isso. E de fato aconteceu e foi uma bênção mútua, né? Porque do mesmo jeito que eles me abençoaram, eu abençoei muito eles. A empresa cresceu demais. Só que a minha imagem ficou muito maior, muito maior. Mas isso facilitou o nosso processo de contratação. Aonde eu ia, por exemplo, abrir loja, eu chegava lá e falava, quem quer trabalhar comigo? Fazer um vídeo na internet. Aí vinha, aqui em São Paulo, eu lembro que na primeira vez que eu fiz chamada, veio 500 currículos, cara. Caramba. Em um dia. Nossa. E quem trabalha com imobiliárias sabe que uma das coisas mais difíceis que existe no imobiliário é que se chama contratação. É difícil, os caras ralam para contratar. E nós tínhamos uma facilidade muito grande. Por isso que foi abrindo tanta loja, deu tanta capilaridade, cara. É porque, na verdade, né, Ricardo, por que estava acontecendo isso? Tem uma analogia que eu gosto de fazer, não foi eu que inventei, mas eu gosto de fazer bastante, é que assim, vocês, eventualmente já via, talvez até o Ronaldo falando isso, mas ao invés de você ficar procurando as borboletas, né, você rega o seu jardim. Exato. Você deixa um jardim melhor, as borboletas vão vir no seu jardim. Os caras queriam vir. A galera quer sair por aí pegando, catando borboleta uma a uma. Agora, quando você rega o jardim, faz uma comunidade, dê uma imagem forte, né, tanto sua quanto da imobiliária que ela foi crescendo ali também, mas principalmente atrelada à sua imagem, né? Tem uma imagem forte, a galera quer estar perto do Ricardo Martins. Exato. A galera quer lá no evento, junto com o Ricardo Martins, por exemplo, fica lá uma fila de 500, 600 pessoas para pedir autógrafo pro Ricardo. O cara quer estar perto, você virou o ídolo de uma geração. É muito né, de doido, corretores, cara, né? é muito doido. Mudou a forma que o corretor foi visto. Eu comprei essa briga aí, né? E como que você fez essa mudança de chave? Porque o corretor, ele tinha, as placas eram muito assim, da imobiliária, né? E começou essa chave de falar, olha, o corretor é um cara mais importante, a imobiliária também é importante, mas primeiro a imagem dele, porque ele que tem o contato direto ali com o cliente. Cara, foi uma viagem despretensiosa, foi uma viagem para fazer um enxoval. Minha esposa estava grávida do Arthur, meu primeiro filho. O nome do meu segundo filho, cara. É, Arthur. olha que só, legal. ela estava com 7 meses de gravidez, a gente foi para os Estados Unidos, para Miami, fazer enxoval, essas coisas. Foi minha primeira viagem internacional, quebrei nessa viagem, não tinha noção de como administrar dinheiro. E aí fomos pra lá, e lá, cara, que eu vi isso aí, porque lá, você já viu como funciona? Já. Todo lugar que você vai tem um outdoor com o nome do cara. corretor. Ou é um corretor ou é um advogado. Mas tem lá, abogados. Só tem os advogados e corretor, publicidade, o tempo inteiro. Ou seja, a estrela lá é o corretor. Eu falei, isso aqui é o lance, marketing pessoal. Aí eu comecei a aplicar marketing pessoal, cara. Comecei a valorizar a minha imagem. Então os clientes, às vezes, por exemplo, viam um anúncio de outra imobiliária, falava comigo. Por quê? Porque eles conheciam o meu trabalho. Aí eles me ligavam, Ricardo, você vende tal produto que eu vi anunciado de tal corretor? Eu falei, vendo, então vem. Então eu reforcei a imagem e implementei isso dentro do mercado imobiliário de forma geral, né? Comecei a ensinar, cara, há uns 7 anos. Se eu for procurar meu primeiro vídeo de ensino, tem uns 7 anos. Só que era de graça. Ensinei gratuitamente durante uns 4 anos seguidos. Caramba. Não cobrava nada. Até meados de 21. E tinha muito vídeo na internet. Só ensinando. Ensinando. E aí o meu primeiro curso, fui lançar, já estava ali período de pandemia. Aí a gente lançou o primeiro treinamento pago, né? Então, aí de lá para cá, hoje nós estamos com uns 15 mil alunos. Caramba. Um pouco mais de 15 mil alunos, cara, corretores. Fora os pirata, né? Porque tem gente que fala que é aluno meu, mas vai ver é pirateado. O meu curso, cara, a gente foi fazer um trabalho com essas empresas para fiscalizar, até com a polícia, porque vai chegando na época de lançamento, começa a ter um monte de golpista, um monte de coisa. O meu curso era um dos mais pirateados do país. Não só para corretor, era um dos cursos mais pirateados do país.
Eu falei, cara, então eu devo ter muito mais alunos. Eu devo ter, tipo, sei lá, 40 mil alunos, né? E eu acho massa, não tô nem aí, não. Tipo assim, uma hora isso volta pra mim, entendeu? Volta. Mesmo que agora eu não tô recebendo por isso, em algum momento isso volta. É benção, eu ganho influência, ganho posicionamento. Então a gente mudou a cabeça do corretor, cara. Foi bom, foi interessante ver esse processo. E aí nesse processo você mudou ali a cabeça de muita gente, né? Ajudou muita gente a entrar no mercado imobiliário. E continuou o crescimento da empresa, chegando ali até, vamos falar, o que você ficou dentro da empresa, né, até agora, meados de 2024, né? Qual foi o tamanho que chegou antes de você sair da empresa? Como que ela estava? A gente, quando eu saí, ela estava com 44 lojas. Caramba. No ano o último ano que eu performei com eles foram 3 bilhões em VGV. Tinha uns 2 mil corretores, é isso? Um pouco mais, um pouco mais de 2 mil corretores, né? 3 bi em VGV. Entenda, é porque assim, as nossas lojas, a maturidade dela demora um pouquinho. Então a gente abriu uma loja, para todos os corretores começarem a performar e a loja ter uma certa performance, o tempo médio era de uns 2 anos. Uhum. Então muita loja tinha sido aberta, mas não estava madura ainda. Uhum. Né? Então a gente tinha colocado a empresa numa esteira de multiplicação por agora. Então ela vai aumentar muito. Se eles não mudarem a estratégia, se não der um vacilo muito grande, provavelmente eles passam de 100 lojas esse ano. Caramba, que legal. Se continuar dentro do projeto que estava, né? Uhum. Então ela estava alavancando, mas muito por causa da imagem. Porque assim, era muito fácil contratar gente. A imobiliária do Ricardo. Apesar do Ronaldo ser meu professor, ser o cara que me ensinou, ser o fundador da empresa, o pessoal falava, imobiliário do Ricardo. Então isso foi abrindo muitas portas pra gente. No Connect Imob, a gente foi 3 anos consecutivos, eu fui palestrar lá. A minha palestra sempre era a principal, nos 3 anos que eu palestrei. Nossa. Fui eleita a melhor, os 3 anos. A imobiliária ganhou como a melhor. Então isso arrastou muita coisa. E eu vou te falar, mano, a gente até que fez um trabalho certinho, mas muito é favor de Deus, cara. Não tem jeito, cara. Não tem lógica. Eu não consigo pensar em outra forma de ser favor de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa vida em geral. E a gente sempre declarou isso publicamente lá, né? Que Deus tinha um favor muito especial sobre nós. É que você plantou bastante, né, Ricardo? Sempre quando a gente planta alguma coisa, né? Também, da minha vida, os maiores pontos de inflexão que aconteceram na minha vida foi sempre com algum plantio. Sempre algum plantio. E sempre assim, cara, pra falar a verdade, eu até falo pra minha esposa muito isso, né? Às vezes quando eu dou alguma coisa pra alguém, ajudo alguém, ela fala, não, mas por que você tá fazendo isso? Eu falei, cara, eu não tô querendo nada em troca, não. Eu quero ajudar, ué. Eu posso ajudar, quero ajudar as pessoas, né? Então, se a gente tá conversando aqui hoje, foi também porque eu plantei lá pra trás. Sim. Né? Quando o Duda pediu, por exemplo, numa rede social, um projeto estrutural que ele pediu, né? Aí um dos meus sócios de uma das minhas empresas falou assim, tem um cara aqui que tá pedindo aqui. Eu falei, esse cara é o primo pobre, né, cara? Eu tô vendo ali no YouTube, um cara com cabelão lá, não sei o que lá. O Duda foi melhorando também a imagem ali. Mas ali, aí quando eu cheguei no terreno dele, ele falou assim, vocês que vão fazer o projetinho, né? Vamos gravar aqui um vídeo. Eu falei, cara, na boa. Eu não quero nem gravar vídeo agora não, aí. Eu não quero nem aparecer, pra falar a verdade. O que eu queria mesmo é assim, é ver o que eu posso ajudar você e a sua família. Depois a gente pode falar de vídeo, mas eu nem quero vídeo, pra falar a verdade. Eu queria depois, em um outro momento, entender um pouco o que é essa rede social, como funciona, porque eu nem tinha ideia. No momento ali, quando eu conheci o Duda, não tinha nenhuma rede social, né? Então, você vê, aí daí, olha, conheci o Duda, depois num jantar com ele chamou você, aí eu tava começando a rede social e hoje, lógico, ainda tem muito chão pra fazer, mas, poxa, são 200 e poucos mil seguidores que a gente tem. Imagina esse tanto de gente na nossa frente. Né? Você tá maluco. Bom, mas a história aqui, voltando aqui pra história do Ricardo, senão eu abro uns arcos aqui, Ricardo, vou longe, cara. Mas assim, então, dali então, olha só, mas o que leva uma pessoa que já estava naquele momento, né, vendo uma imobiliária nesse ano que poderia chegar, ou pode chegar, a 100 lojas, cara, sair da MyBroker. Qual que foi essa virada de chave? Porque ali você chegou no topo. Aí, antes de você falar disso, o que tem lá no topo, Ricardo? O que tem de bom e de ruim no topo? Olha, o topo ele é muito relativo para cada pessoa, Sim. né? Eu tenho a visão de que a gente nunca chega no topo. Sim. Né? Às vezes o lugar que eu estou é o topo para alguém que está me assistindo aqui, na cabeça dele. Só que quando ele chega aqui, ele vê que ainda tem muito mais para avançar. Sempre tem um degrauzinho a mais. A vida sempre tem. Sim. Então,
assim, a gente está rumo ao topo, né? Eu Exato. acho que isso é uma constante. Aquele cara que conquistou tudo, ele perde o sentido da vida. Pô, já fiz tudo e agora? Acabou o jogo? É igual zerou o game, né? Então não tem essa de zerar o game. O que eu enxerguei depois que eu posso considerar assim, que eu me tornei o maior dentro do meu ramo, do mercado, uma imobiliária bem-sucedida, palestras, a mais cara do mercado. Então, assim, quando eu olhei esse cenário todo, eu achei interessante, mas eu entendi o peso da influência. Eu tinha um peso muito grande de influência. Então, tudo que eu fazia, por exemplo, eu falava muito de performance, falava muito de trabalho, eu era workaholic. Tinha orgulho de falar que eu trabalhava 14 horas por dia, que trabalhava domingo. E por um certo período, isso foi até necessário, mas assim, não é algo para me orgulhar. Por quê? Porque quando eu entendi que eu estava fazendo isso às custas da Vanessa, às custas do Arthur, às custas da Anne, aí eu falei, opa, eu errei a mão, né? Então, eu entendi que lá eu tinha uma condição financeira, tinha liberdade financeira, liberdade geográfica, mas eu não tinha liberdade de tempo ainda, porque eu ainda era escravo do trabalho. Aí eu falei, peraí, eu preciso revisar isso aqui, né? Então foi gostoso estar no topo, mas ele trouxe alguns ônus, inclusive psicológicos, porque eu lembro que eu estava trabalhando tanto que nós somos uma máquina, mano, e ela vai fundindo o motorzinho aqui, cara. Tava dando burnout, de tanto ficar trabalhando, exausto, né? Fiquei muitos anos sem férias, muitos anos. Aí a família inteira fica sem férias. E a gente às Porque vezes. não é só eu, né? E quando a gente tá nesse momento, a gente fala com orgulho, né? Não, fazem 10 anos que eu não tiro 15 dias de férias. Falava achando bom. E eu falava assim também. Jogava na cara dos funcionários, você tá reclamando que você não tem férias, mano. Eu não tive férias há não sei quantos anos, besteira, cara. Mas eu fui entender depois. Tem algumas coisas na vida que você entende depois que você sente o impacto disso. Uhum. Né? É igual saúde. O cara vai lidando com a saúde de qualquer jeito. Chega uma hora que vem um susto, ele fala, putz, chegou o susto na minha casa. E foi através do Legendários, cara. Meu casamento estava abalado por uma questão óbvia. Quando você está sempre só trabalhando, vai criando uma separação. Isso é natural, vai acontecer com qualquer pessoa. Né? Quando não tem vínculo, vai surgindo uma separação. Aí me chamaram nesse tal do Legendários. Eu não queria ir de jeito nenhum. Isso foi em que ano? Não foi agora, novembro, cara. Novembro de 23 agora. Novembro de 23. Caramba. E eu não queria ir, cara. Mas deram um jeito, Deus organizou, mexeu os pauzinhos, me colocou. Eu fiz uma palestra em Joinville num dia, no outro eu peguei um carro e fui pro Legendário já. Rapaz, lá, aquilo ali foi uma porrada em mim. Aquilo ali me impactou demais. A dinâmica do evento ali, ela me fez enxergar o quanto eu prejudiquei a minha casa. E aí depois me veio a pressão da responsabilidade que eu te falei, que eu falei, cara, olha o quanto de gente eu influenciei, positivamente também, para ganhar dinheiro, para crescer, mas eu influenciei esse povo a fazer do mesmo jeito que eu tava fazendo. Eu levei um monte de sócio para trabalhar igual uns malucos, tava arrebentando a família deles também. Então eu tive que pôr o pé no freio. Confesso para você que foi muito difícil para mim. Confesso, foi muito difícil. Porque quando eu voltei, que eu entendi que eu estava pegando uma rota errada, que ia prejudicar muita gente, e eu, inclusive, eu falei, eu preciso ajustar. E aí, tomar a decisão de abrir mão da MyBroker foi uma decisão muito difícil. Ela demorou alguns meses. E eu confesso, cara, eu fiquei até meio depressivo. Assim, eu ficava em casa, eu pensava, cara, esse é o meu projeto de vida. É como se você tirasse uma parte de você. É como se fosse um filho, né? Era como se fosse um filho para você. Filho, porque era um projeto. Eu falava assim, ó, vai ser a maior do mundo. Dentro do nosso objetivo é para ser a maior imobiliária do mundo. E eu falei, cara, mas não dá. Eu cheguei a um consenso, conversei com a Vanessa, entendi que não dava mais, aquilo ali criou muitas marcas no meu coração. E aí eu falei, precisa abrir mão. E foi uma decisão difícil, né? E aí, aos olhos das pessoas, muita gente falou, não, você tá doido. Você mexeu com sua cabeça demais, você ficou maluco, Ricardo. Eu falei, não é que eu fiquei maluco, agora que eu tô lúcido. Antes eu tava maluco, agora eu tô lúcido. E aí eu fiz esse ajuste, graças a Deus e ao trabalho, a gente já tinha construído uma certa estabilidade, então a gente já tem um certo patrimônio, mesmo que tenha tomado um certo baque financeiro em relação a isso, eu já tinha uma certa estrutura, né? E aí agora eu tô pensando em novos formatos de trabalho. Deixar o mercado imobiliário não deixo, porque é o mercado que eu amo, mas agora eu entendo ele ainda mais como uma ferramenta para eu levar aquilo que é meu propósito. Tanto que eu estou ajudando um monte de casais, ajudando pessoas, levando um pouco da minha fé para as pessoas
através do meu trabalho, né? Então, assim, cara, tá sendo uma jornada bem da hora. A vida, cara, ela é muito emocionante, né? Muito. Então, em novembro de 2023, você foi no Legendários, e quando foi a saída da MyBroker? Foi em maio. Maio, cara, 6 meses depois. Maio. Você, eu ainda demorei um pouquinho. Mas Nossa. assim, eu já não aguentava chegar lá. É aquele negócio, né? A gente fala que Deus incomodando. Eu chegava e entrava, não dou conta não, não quero. Até que eu abri mão. Larguei. Ricardo, eu tive um cliente meu que, óbvio, ele não sabia que ia falecer, mas 2 meses antes dele falecer, ele me chamou na empresa dele. Era um cara multimilionário, assim, em valuation mais de bilionário, né? Valuation da empresa dele, mas multimilionário, assim. A empresa dele faturava 400 milhões de reais por ano. Então, tipo, era uma empresa bem sucedida, né? E dali, ele 2 meses antes de falecer, ele me chamou e falou, cara, Romualdo, você tá com 30 e... Na época, tava com 35, eu tô com 38 hoje, né? Uns 3 anos atrás. Então, com 35, ele falou, Romualdo, olha, você tá num caminho parecido com o meu. Você vai fazer um império como eu fiz. Comecei do zero e fiz um império. Você provavelmente vai fazer também. Mas não faz os erros que eu tive, cara. Eu dei muito valor a dinheiro e hoje estão meus filhos disputando minha herança ao vivo. Putz. Falou isso pra mim, cara. E assim, imagina aquele cara fortão, sabe? Um cara que você via, não tô falando de malhado, não, mas um cara forte, assim, uma postura forte, e falar isso pra você, sabe? Ele quase chorando falando isso pra mim. Falou, Romualdo, eu queria que meus filhos fossem igual a você. Você trabalha pra caramba, você chega cedo, sai tarde, não tá nem aí pro meu dinheiro. Não tá nem aí pro meu dinheiro, eu nunca tive mesmo. Ele já tinha me oferecido sociedade algumas vezes, eu não queria, né? Então, imagina, ele não sabia que estava no final da vida. Ele falou, agora eu quero parar e curtir minha vida. 2 meses depois ele faleceu. Pô. Você imagina, tipo, fez um patrimônio enorme, trabalhava das 5 da manhã até as 11 horas da noite, trabalhava pra caramba, pra chegar no momento que ele fala, vou descansar, descansou de vez. Né? Então, e a gente que tá Isso novo, né, Ricardo? sério, né, com 35, 38 anos, 40 anos, assim, cara, a gente tá muito novo. Demais. Com 50 também, aí o cara vai, vou esperar chegar nos 70 pra viver. Cara, por isso pode. que a Bíblia fala, cara, que às vezes é mais valioso você estar num velório do que numa festa. Porque é no velório que você consegue ter esse choque de realidade. Você olha pra história de quem tá ali no caixão e fala, cara, olha só como é que foi a história dele. Aí dá tempo da gente recobrar a consciência, né? Por isso que agora eu tô sentindo na obrigação, cara. Eu peguei minhas redes sociais e dei um cavalo de pau nelas. Eu vi. Eu virei elas numa direção que eu realmente quero alertar as pessoas sobre isso, né? Então eu tô usando a influência que eu tenho para alertar as pessoas sobre essa parada, né? Então eu entendo o tamanho da responsabilidade nisso. Usando pro bem, né, Ricardo? Usando para poder levar essa mensagem e falar, olha, eu fiz esse caminho, talvez 95% dos corretores que estão no mercado ou pessoas do mercado imobiliário queriam chegar na posição que você chegou, se não mais do que isso, né? Pessoas, né? Mas você está alertando essas pessoas porque, olha, cara, não, eu tive aquele entendimento, mas é um entendimento passageiro, que não é só faturamento, só lucro, só festa, viagem pra cá, pra lá. E, cara, tem coisas muito mais importantes na nossa vida. Tem coisas muito mais importantes que a gente tem que honrar. A nossa esposa que tá na nossa casa, cara, que tá ali, tem vezes também que eu chego em casa, eu vejo ela lá com o meu pequenininho lá, aí eu tento ajudar no que eu posso também em casa, né? Mano, mas, ela teve comigo quando eu ia andar de bicicleta. Eu ia levar ela pra faculdade no cano da bicicleta. Ela sustentou nossa casa por mais de ano, cara. Ela foi a maior renda, sei lá, muitos anos. Então, assim, cara, olha só. E às vezes por questão, às vezes por motivos que são até coerentes, é porque eu quero trabalhar muito. Não é que é ruim trabalho. Não. Trabalhar é bom. Só que quando você erra a mão, você coloca um excesso. Acho que o problema na vida tudo é excesso. Se você coloca um excesso, aí cria um descompasso, cara. Aí eu já tava abrindo mão daquilo que é mais importante pra mim, pra algo que, né? Que passa, né? Que é passageiro. É passageiro. Não que a gente não vai prosperar, a gente até vai. Só que aí, sabe o que é bom? Depois que eu me coloquei nessa situação e falei, isso aqui tem valor, minha mente se abriu para procurar formas de fazer dinheiro sem abrir mão disso. E dá. Porque às vezes as pessoas não têm essa noção. Eles acham, não, se você quer ganhar dinheiro mesmo, 14 horas por dia trabalhando e abrindo mão da família. Não, tem jeito. Tem jeito de fazer diferente. Só que se você não tem essa possibilidade aberta, você não faz. É aquela história, né? Se você não acha que é possível,
você nem tenta. Nem tenta. Teve um livro que mudou muito minha cabeça, Ricardo, para isso, para essas operações também que eu fui montando minhas, todas leves, mas mudaram. Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Você já leu esse daí? Massa, não li. Eu tenho ele, mas não li. Trabalhe 4 horas por semana. Que ele fala exatamente isso. Ele estava numa jornada workaholic, ganhando uma boa grana mesmo, centenas de milhares de dólares por mês. Só que ele viu que, cara, ele estava deixando coisa mais importante, a família dele ali para trás, a vida dele para trás. E aí ele viu que ele conseguia desapegar de algumas coisas e chega lá. Não vou contar o livro todo aqui para não dar spoiler pra galera, nem para você ler também. Mas quando eu li esse livro, cara, ele mudou muito a minha vida. E tem muitos livros que você vai ler em uma semana, cara. E ele vai mudar completamente a sua vida. Você estava falando sobre quando a pessoa olha ali no leito de morte, né? Você leu A Morte do Ivan Ilitch? Não. Esse é muito, acho que, salvo engano, é o do Tolstói ou Dostoiévski, né? Então, assim, cara, é justamente isso. O cara, quando ele chegou numa carreira muito bem sucedido, quando ele chegou no final da vida, só que ele tava meio entendendo o que estava acontecendo em volta, ele viu que a galera só queria disputar o dinheiro dele. Por quê? Porque ele plantou isso. Ele plantou isso. Agora, o que você quer que as pessoas disputem lá pra frente da sua vida? É isso que é a mensagem. Mas então, voltando aqui, aí você entrou no Legendários. E aí você, até eu vi um livro esses dias, né, um vídeo seu que você falou esses dias para trás, sobre uma reforma de uma casa, né, então, e não era de uma casa que você estava falando, né, então, que mensagem esse vídeo você quis passar para as pessoas? Olha só, aquilo lá foi interessante, aquela casa é no meu condomínio, é um condomínio dos mais luxuosos da cidade, só que tem uma casa lá que tá destruída, e há muitos anos. Parece abandonada, né? Abandonada. Aí ela perto da academia, eu falei, meu bem, vou fazer um vídeo ali. E aí eu fui lá e fui falar de casa. Eu pensei assim, eu falo do mercado imobiliário, eu vou usar essa figura de linguagem para explicar algo de valor. E aí eu mostrei a casa abandonada, né, e eu começo perguntando assim, você sabe o que você fazer para destruir uma casa? Nada. Se você não fizer nada, ela vai destruir, sozinha. O tempo se encarrega de destruir. E aí eu criei uma analogia em relação à casa-lar, à família. Se você não der manutenção num relacionamento com esposa, com filhos, se você não cuidar, é uma questão de tempo para que tudo deteriore. Tem muita gente que chega para mim e fala, Ricardo, meu casamento acabou da noite pro dia. Eu falei, não. Não foi da noite pro dia. A pessoa dizer que quer separar pode ser de uma noite pro dia. Só que o acabar com o casamento é meses, anos, talvez décadas, sem cultivar. É aquela história, se não dá manutenção, vai ruindo. É uma briguinha aqui, é uma falta de comunicação, é um egoísmo de um lado, e aí isso vai virando recorrente, as pessoas vão até suportando. Chega uma hora que é insuportável, foi construída uma barreira entre vocês. E aí eu criei essa analogia para as pessoas, porque às vezes tem muita gente com casas belíssimas, eu vendo condomínios fechados, né? Hoje eu vendo muitas mansões. E é mais comum do que você imagina. Você chegar numa mansão, onde é uma casa de 15, 20 milhões, linda, maravilhosa, com o que você acha de mais luxuoso. Só que dentro você tem um lar destruído. Né? E aí eu te pergunto, o que vale isso? Qual que é o verdadeiro valor disso? E aí, nesse caminho, algumas pessoas rejeitam a riqueza e falam, não, eu não quero riqueza porque senão vou perder minha família. Mas tem jeito de ter os dois. Esse é o segredo do negócio. Não estou dizendo para você que está me assistindo, por exemplo, que você tem que abrir mão de ter coisas. Não, mas que você precisa ter coisas, mas com pessoas. Você não pode abrir mão da sua família. Então dá para fazer os dois juntos. É porque a gente foi criado com essa dicotomia, né? Tipo assim, ou eu tenho amor, ou eu tenho dinheiro. Ou eu tenho espiritualidade, ou eu tenho dinheiro. Não, eu quero os dois, que bobeira é essa? Então, assim, eu entendi isso. Dá pra fazer, cara. Dá. E aquele vídeo, curiosamente, cara, ele somando o TikTok com o Instagram, cara, ele já bateu mais de 1,5 milhão de visualizações, cara. Aí você pensa, se 1% de famílias foram alcançadas por um vídeo desse, foram tocadas de verdade, assim, gerou uma transformação. Olha que doideira, mano. Isso muda uma geração, velho. Muda. A internet tem isso, cara. É o poder que a gente tem, né? Quando a gente manda uma mensagem e as pessoas, elas de fato absorvem aquela mensagem que a gente passou. Né? A gente tá mandando uma mensagem, tentando comunicar ali, olha, fazer uma analogia de uma casa com uma família, né? E aí quando as pessoas de fato trazem isso pro seu cotidiano, entendem que tem um processo para ser seguido ali,
né? Tudo dá para você resumir em processos, né? Dá para você colocar, olha, um processo. Olha, quando você coloca uma meta, você fala assim, olha, eu tinha uma meta de ter lá uma empresa com centenas de funcionários, era a minha meta. E eu fui nesse caminho. Mas eu falei assim, cara, quando chegou um momento, eu falei, cara, isso aqui tá consumindo minha vida de um jeito. Que é pra quê? Pra ego? Pra falar que você tem uma empresa grande, pra falar que você tem uma quantidade grande de funcionários. No fim do dia, cara, aí quando você vai ver, teve um momento que eu tinha um cliente que eu viajava o Brasil pra atender ele, né? E aí quando eu vi que eu tava fazendo tudo errado, Ricardo, tudo errado, foi ali pra 2019. De segunda até domingo, eu vi meu filho mais velho, que o mais novo nasceu agora, mas eu vi meu filho mais velho domingo, 8 horas da noite. Foi quando eu cheguei em casa, pra você ter ideia. Porque eu saía cedo, ia pro aeroporto, voltava tarde, ele tava dormindo. Saía cedo, ia pro aeroporto, voltava tarde, ele tava dormindo. Eu saía cedo, pegava o carro, ia pra Araraquara, ele voltava, ele tava dormindo. Beleza. Quando eu cheguei domingo, cara, na segunda eu tinha que pegar avião de novo. Cheguei domingo, aí com a cabeça cheia, mil, tava vindo de Salvador pra cá, pra São Paulo. Eu peguei, abri o computador. Cara, a primeira coisa que eu fiz em casa, ao invés de ir dar um abraço no meu filho, cara, eu abri o computador e ele veio chorando e falou, papai, você vai trabalhar de novo. Putz, meu, isso me quebrou de um jeito, cara, mas me quebrou de um jeito. Que eu peguei assim, eu fechei o computador na hora e falei, acabou, não vou fazer mais isso. Aí eu anotei, eu tinha um plano estratégico lá, né, peguei, mudei meu planejamento estratégico, coloquei lá, ó, até mostrei pra minha esposa, não vou falar o nome do cliente, mas não vou atender mais tal cliente a partir de agora. Esse cara tá ocupando 70% do meu tempo e esse 70% do meu tempo vou dedicar boa parte dele a vocês, né? Então, quando você não tem coragem, até muitas pessoas, quando eu falei para algumas outras pessoas próximas de mim, que sabiam que esse cliente representava um ativo muito grande nos meus negócios, falou, cara, você é louco, você é maluco. Quem não quer ter um cliente desse aí atendendo aí? Só que é coragem. É coragem. É como, lógico, muito menor escala, mas o que você, da minha parte, né? Mas o que você fez na MyBroker. É uma decisão muito complexa que você fez ali e para ir pro Legendário. E fala um pouco mais sobre o Legendários aí. O que já vimos que mudou completamente sua vida, mas como que um negócio de 2, 3 dias mudou completamente 30 e poucos anos de idade? Cara, é impressionante. Aquilo ali tem que ser muito inspirado de forma divina, porque não tem lógica, precisa falar spoiler, cara, pro pessoal querer ir a também. Gente evita, a gente não conta detalhes. Mas não tem nada de segredo. O povo fala, não, vocês fazem segredo demais. Não, é porque eu só não quero estragar a surpresa. Não é que é sociedade secreta, nem nada disso, não. O que a gente evita contar é só o que acontece exatamente lá. Mas, resumidamente, a gente sai normalmente numa quinta-feira, vai para uma região de... A gente fala montanha, mas Goiânia não tem... Goiânia, Brasil não tem muita montanha, né? Normalmente região de serra, alguma coisa assim. Não é necessariamente uma escalada, não. E a gente vai para essa região na quinta-feira, na hora do almoço, e volta no domingo. Então é só para homens. E o intuito é formar homens, trazer o homem para a configuração original. Né? Porque é aquela configuração onde ele é o quem que dá a vida pela família, pela esposa, né? Ele é o protetor, o provedor, o profeta do seu lar. Então ele tem essa intenção. Não tem a ver com religião A, B ou C. É claro que nós usamos como referência, a gente pegou um homem como referência, aí a gente colocou Cristo. Né? Então, nós chamamos ele de legendário número 1. Então, a gente colocou Cristo como referência, como prumo, para balizar a conduta dos homens. E foi feita uma série de dinâmicas ali dentro, né, que só o fato do cara estar isolado de celular, isolado de cliente, de família, de outras coisas, já deixa ele mais aberto para ouvir. Aí você coloca o cara numa zona totalmente desconfortável, né? Ele sai da zona de conforto total, então ele fica muito alerta para receber o conhecimento, né? E ali, cara, o cara sai impactado. Aí já levamos vários colegas, né? O mais recente, assim, que é conhecido nas redes sociais, até daqui, dos programas e tudo mais, foi o Thiago Nigro, né? Que eu tô indo lá para casa dele daqui a pouco. E vários outros grandes nomes. Mas hoje já somos 70 e poucos mil legendários. Caramba, que legal. 70 e poucos mil. E olha, sabe o que é a minha limitação hoje? Minha limitação são vagas, porque a cada vez que a gente sobe são 200 vagas só. Nossa, bem limitado. Demais. Aí a gente tem que ficar abrindo outras pistas. Então hoje já deve ter umas 25 pistas no país. Só que sobe de 200 em 200. E é tipo assim, uma vez a cada 2, 3 meses. Caramba. Então é muito restrito.
Aí o povo fica bravo comigo. Ricardo, eu nunca consigo escrever, mas é porque é difícil mesmo, é porque é muita gente. E É a um seleção- projeto para e a seleção, abraçar os homens. Como que é feita essa seleção? É ordem de chegada, de Cara, a inscrição? gente abre o link. Aí ordem de inscrição. Por aqueles ticleto, aquelas plataformas Sim, de sim. ingresso. Quando estourou, acabou. Ah, então é por ordem de chegada. O cara chegou... Normalmente acaba em 2 minutos. Caramba! 2 minutos. É porque assim, 2 minutos é o tempo do cara preencher o processo. Aí os que preencheram primeiro... Simultaneamente, tem ali 3, 4 mil pessoas preenchendo. Os primeiros 200 acabou. fechou. Caramba, que legal. É desse jeito que é feito. Então não tem, tipo assim, é um processo justo. É quem conseguir tá ali. E ali, né, eu vi... É mais, não é questão de palco, ali é bastidor, né? É o que funciona, por exemplo, porque às vezes tem tem frase, já acho que eu até ouvi você falar isso, né? Que às vezes as pessoas comparam, né, o seu palco, né, que você tá lá em cima do palco, com os bastidores dele. E ele acha que, por exemplo, que a nossa rede social, ou que aparece ali, mas agora eu vejo que nesse caminho do Legendário você vem mostrando muito desse lado, dessa fragilidade também que a gente tem, né? Como pessoa, porque né? isso abre o coração de muita gente. Tem gente que tá iludido, cara. O cara olha só coisa boa na internet, mano, não é bobeira. A rede social ilude demais. O cara olha lá só a parte gostosa da vida. Aí fala, pô, minha vida é uma merda, porque todo mundo só tem essa vida boa e essa aí que eu quero. Mas não é assim. A vida real, ela tem dificuldades para todo mundo. Ninguém tá isento, né? Então, mostrar isso, mostrar a fragilidade, mostrar as dores. Eu costumo usar uma frase que é assim, as minhas feridas, elas curam outras pessoas, né? Então eu uso, por exemplo, os problemas que eu tive no casamento para ajudar outros casamentos. O problema que eu tive com empresa, eu uso para ajudar outros empresários que estão indo no mesmo caminho. Os problemas que eu tive como corretor, eu ensino outros corretores a não passar pelos problemas. Então acho que a vida é isso. É um eterno compartilhamento. É você pegar onde você se machucou e ajudar outros a não se machucarem, né? Exatamente, porque às vezes a gente tem tantas dificuldades que a gente passa no meio do caminho. Demais, cara. E aí, esses dias eu estava falando com um amigo meu, que é professor no meusucesso.com, aí a gente tava batendo um papo, né? Aí ele, cara, Romualdo, sabe o que é legal da gente sair pra conversar? Que a gente fala as merdas que deram na nossa vida também, os problemas que deram na nossa vida. Ué. Porque, cara, na boa, eu tive vários pontos ali de dificuldades na minha vida também. E a galera às vezes olha lá, vê você em cima do palco, vê o que você tá construindo e acha que tudo foi muito fácil, cara. Tudo tem muita dificuldade. E, bom, mas assim, Ricardo, e nesse caminho todo, cara, a gente passou por lá pra trás, né, quando você começou, passamos por um caminho que você começou na MyBroker como estagiário, saiu pra vender o loteamento, depois voltou pra MyBroker, agora no Legendário, né? Onde que o Ricardo quer chegar hoje? Não tô falando financeiramente, não. Qual que é o seu maior objetivo hoje? Tá. No meio desse caminho, eu fui adquirindo outras empresas também, né? Que eu nem costumo falar tanto delas, porque algumas eu não sou a cara da empresa. Uhum. Mas aí eu tenho empresas, tem banco, tem empresas locais, né, construtoras. Então, a gente foi adquirindo outros negócios. E o meu objetivo hoje é ter o máximo de negócios possível onde eu sou participante e as pessoas usam a minha imagem, para que eu tenha liberdade de tempo. Lembra que eu te falei que o meu pior problema era a falta de tempo? Então eu quero dedicar minha vida para propósitos como esse, que fazem sentido para mim. É como se fosse um chamado mesmo. E é engraçado que a gente começa a falar isso, aí o povo não entende. Eu vou falar, já tá ganhando dinheiro com esses legendários. Não, eu gasto dinheiro com legendários, eu pago para servir, eu pago para estar lá servindo, eu paro o meu tempo, gasto mesmo, eu tenho que pagar para estar lá, né? Então assim, eu desloco família para lá, pago para os outros ir, então é porque realmente é propósito. É porque hoje em dia é difícil, né? Quando a pessoa vê alguém falando, não, eu quero ajudar, quero servir, tem alguma coisa por trás, você tá com malandragem aí. Mas é porque, você já ouviu falar, é pirâmide de Maslow, cara. Sei, a base da pirâmide. Tipo assim, você tem necessidade, depois você conquista uma coisinha ou outra, depois você quer status, depois você quer relacionamento, você conquistou, tá no topo, você volta para um estágio onde você quer ver propósito. É propósito. Por isso que às vezes é difícil pro cara que tá na base da pirâmide enxergar que existe propósito. Ele não é capaz ainda, talvez. Ele ainda precisa de subir uns estágios para ele falar, putz, Ricardo tava certo. O negócio é propósito. E não necessariamente financeiro, né? Você pode também subir de estágios financeiros, né? Sim. Mas é óbvio, você consegue adquirir um nível ali, um status, enfim, uma posição social, que às vezes as pessoas falam, nossa, que legal, queria estar lá. Mas, cara,
tem ônus e bônus. Lógico. De tudo, cara. Qualquer posição que a gente tá ali, a gente tem isso. E às vezes tem muitas coisas que a gente faz, propósitos, né, que a gente faz, tem um que a gente tá fazendo, que a gente tá identificando juntos aqui também, mas que não tem necessariamente, assim, retorno financeiro nenhum, porque não é isso que a gente quer. Quando eu comecei a falar de projeto social, eu comecei a falar de projeto social em 2018. Eu não tinha já uma condição ok, mas não era uma condição muito boa, mas tinha uma condição ok, mas comecei a falar de projeto social. E às vezes a pessoa fala, mas como que você vai fazer? Cara, isso aí, eu não sei, eu vou arranjar meia dúzia de doidos junto comigo e a gente vai conseguir colocar sempre tem os malucos que querem entrar junto, mano. Sempre tem. Porque, e a galera, assim como sempre vai ter, e muitas pessoas, na verdade, a maioria delas querendo te desmotivar. Porque às vezes você tem sempre aquele amigo, né, que quer te ver bem, mas não melhor que ele. Cara, então nessa caminhada você deve ter tido isso também, né? A gente tem que aprender a ignorar as vozes, cara. Porque é o seguinte, quando eu falava de dinheiro só de performance, eu recebia críticas. Quando eu era quebrado, eu recebia um tipo de crítica. Depois que eu virei treinador de corretores, virou vendedor de curso. Aí depois você começa a falar de casa, ficou doido, virou de igreja, virou pastor. Então, em cada estágio da vida, vai ter um monte de gente reclamando. Só que elas são a minoria, tá? Só que parece que existe isso é do ser humano, né? Parece que a gente coloca uma lupa muito grande nas críticas e a gente ignora, às vezes, 99 comentários foram bons para um que foi uma crítica. Então, assim, eu tive que aprender a me blindar, cara. A verdade é essa. Se eu não ficar alerta, né, a Vanessa até me ajuda muito nisso, se eu não ficar alerta, às vezes eu me pego tentando me defender. Eu falo, não, por que eu tô argumentando com esse cara? Cara, eu nem sei quem é, moço. O cara tá falando uma mentira de mim, pra que eu tô me importando? Então, assim, com rede social, é difícil na sua cara as pessoas falarem as coisas. Por exemplo, no ambiente offline, chegar aqui e falar, rapaz, se é isso e aquilo. Na internet, mano, o povo tem uma coragem. Eles bruto, falam, né? tudo, mano. Eles não tá nem aí não, mano. Na internet o povo fala, vira galudo, tudo corajoso. E é de homem a tiazinha, a senhorinha, todo mundo abre a boca na internet, cara. Abre. Então assim, você tem que aprender a não ouvir, né? Um cara que eu quero aprender com ele é o Pablo. O Pablo. Cara, eu tô a porrada o tempo inteiro. Eu queria aprender a saber lidar e usar isso, porque às vezes ainda me afeta. Eu tô dizendo que eu tô aprendendo porque eu estou em processo de aprendizado, mas se eu não vigiar, cara, isso abala. A gente começou a influenciar muitos corretores e eu ensinei muita gente a fazer rede social. E aí, óbvio, eles cresceram mais rápido do que eu. Não chegaram no meu tamanho ainda, mas proporcionalmente foi mais rápido. O meu demorou muitos anos. Só que como eles pegaram o caminho meio pronto agora, eles fazem mais rápido. Então eles não adquiriram a capacidade de absorver esses negócios. Então o cara cresce muito rápido, entra em depressão muito rápido. Porque ele chega ali, putz, olha o tanto de gente me criticando, então aquilo ali vai virando um negócio. Eu consumo o coração da gente, se você não ficar alerta. Eu comecei a ver, assim, de uns tempos pra cá, quando eu comecei a aparecer, aí começou um hater ou outro vir lá, aí falar, cara, aí um veio lá, falou esses dias pra trás, né, esse vendedor de curso, eu falei, cara, não tem nem curso. O cara falando lá, esse vendedor de curso, eu falei, nem tem nem curso, cara. Aí, cara, eu tô só falando uma coisa que dá pra fazer. Explicando, porque é óbvio que pra gente chamar a atenção das pessoas também, né, também tem aquele efeito punch inicial, né, uns 3 segundinhos ali que você dá uma chamada, e aí às vezes o cara só olha os 3 segundos, não olha nem o resto do vídeo, e aí depois ele começa a criticar em cima daqueles 3 segundos iniciais, que a chamada, às vezes a gente faz uma promessa meio forte, pra manter ali o algoritmo ali funcionando, né, mas é muito bom. Ricardo, agora... A gente, cara, se não a gente vai longe aqui na conversa, tá muito, muito boa. Né? A gente já fez um podcast antes de começar esse. Né? Já foi uma hora e pouco quase conversando. Mas vamos aqui para uma mensagem final aqui para as pessoas, né? Que elas imaginam que existe um topo, como a gente conversou aqui agora há pouco, né? O que elas devem buscar? Cada uma tem que colocar uma meta para ela específica. O que você acha como uma dica final ali para elas que estão buscando aquele topo e às vezes elas só estão focadas em dinheiro? Tá. Metas são indispensáveis. As pessoas realmente precisam. O ser humano ele funciona à base de metas. Se viver de forma aleatória, sem saber aonde você tem intenção de chegar, pelo menos num curto, médio e longo prazo, não é saudável.
Então você tem que ter. O que não pode haver é um desequilíbrio, tá? Então, tome cuidado para que você não construa um sucesso às custas de um fracasso. Construir um sucesso financeiro às custas de um fracasso dentro da sua casa. Porque entenda o seguinte, o que adianta você ter a melhor cama sem sono para dormir? Você ter a melhor casa sem uma família unida ali dentro daquela casa? Os filhos nem te conhecem mais dentro, a esposa, casamento arrebentado. O que vale você ter recurso, ter dinheiro para viajar para qualquer lugar, mas não ter um apreço das pessoas? Então, você precisa avaliar isso agora. Porque, olha só, para mim deu tempo de recuperar. Deu tempo. Teve muitos outros amigos que perderam. Não deu tempo. Então, assim, eles chegaram a perder a família, né? Então, isso é muito dolorido. E é uma marca que ela é irrecuperável para todos os envolvidos. Então, acredite, tem como você prosperar, você precisa de ter metas e objetivos, você tem que saber onde você quer chegar, só que mantenha o equilíbrio. Lembre-se que não existe sucesso fora que compense um fracasso dentro. Então coloca metas tanto financeiras, né, que o camarada que só tá focando em número ali, Sim. mas também de satisfação pessoal da sua própria família, né? Tem que ter, e já desbloqueie isso da sua cabeça. Tem como ganhar dinheiro e cuidar da família ao mesmo tempo, tá? Não acredito nessa história que eu acreditei durante muitos anos e defendi de que você tinha que sacrificar. Você tem que sacrificar coisas na vida, mas tem coisas que não dá pra sacrificar. Vai sacrificar seu tempo de lazer, seu Instagram, vai sacrificar um pouco do sono, acordar 2 horas mais cedo. Isso é sacrifício também. Mas você vai sacrificar seu tempo com seu filho, pô? Você vai sacrificar seu casamento? Aí não, você está sacrificando a coisa errada. Sacrificar seu relacionamento com Deus? Isso aí você não vai fazer. Né? Então tem coisas que dá pra sacrificar. Sim. Né? Tem outras que não. Você desbalanceia por um tempo, mas depois você consegue seu objetivo. A vida, qualquer coisa... A gente falou de plantio aqui. Sim. Plantar dói. Dói. Plantar é desgastante, você ara a terra, você machuca a mão, tem sol na muleira. Então todo plantio ele é complicado. Só que tem coisas que você não dá para sacrificar, que são essenciais para sua vida. Exatamente. Né? Então a vida equilibrada ela é uma bênção, mano. Bom, pessoal, eu vou assistir esse podcast umas 3, 4 vezes depois, porque foram mensagens aqui que o Ricardo trouxe sensacionais. Para quem quer, para entender como você chegou, como ele chegou lá no topo da carreira profissional dele, mas também, principalmente, como ele voltou para a família dele a tempo, que muitas vezes você não vai ter esse tempo. Ricardo, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, meu irmão, foi uma honra. Honra toda minha. Obrigado mesmo. É nóis. Um abraço, valeu. até mais. Tchau, tchau.